Sejam bem-vindos, eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha! Mais uma vez nós estamos na prefeitura de nossa cidade para fazer uma entrevista. O Fala Xinha vai fazer uma entrevista hoje que tem outra exposição de arte aqui. Vamos conferir de quem é a exposição? Oiê! Estamos hoje aqui no Fala Xinha. Eu sou Karine Sete, diretora de cultura aqui da cidade de Três Coroas, e fui convidada pela Virgínia para fazer esse momento aqui do programa dela, entrevistando ela mesma. Que honra minha poder estar ao lado da Virgínia Matti, a nossa artista plástica três-coroense. Quem é Virgínia Matti? Essa é uma pergunta assim difícil para tu responder da gente mesmo às vezes, né? Mas para começar, Virgínia Matti é uma discípula de Cristo. Eu sou cristã e isso que me mantém firme na vida, né? Eu sou dona de casa, mãe, avó, youtuber, retratista, também escritora. E se eu vou definir uma palavra da minha pessoa, em uma palavra só, eu poderia dizer que eu sou perseverante. Que eu fui uma menina desde de criança, assim, perseverante naquilo que no objetivo que eu tinha, seguir em frente, né? E o Senhor tem me dado força para estar até aqui. Então, é isso que eu posso dizer da Virgínia, assim, no momento. Perseverança, né? Eu acho que é isso que falta um pouquinho hoje, nessa nova geração, que é tudo tão rápido, tudo tão híbrido, que se não deu certo já muda, já tá em outra, né? Mas às vezes a perseverança é ela quem te direciona e ajuda a chegar no teu objetivo, né, Virgínia? Isso aí. Quando Virgínia se descobriu artista? Como acabei de dizer que eu sou perseverante, né? Eu tive dificuldades na infância de sofrer, hoje dizem um nome muito chique, bullying, né? Naquele tempo essa palavra não existia, mas eu era de classe pobre, né? E eu nunca tinha condições, né, financeiras de fazer o trabalho, as artes, né? E a professora sempre me dava nota, né, mínima, porque eu não tinha material e meus colegas emprestavam material para mim. E eu me sentia muito retraída por causa disso. E aconteceu situações que então meu pai não tinha condições, eu não queria mais fazer belas artes, porque eu nunca tinha dinheiro para material, né? E sofria bullying por causa disso, né? Mas como eu disse, eu tinha umas amigas queridas que me emprestavam material, mas aí eu sempre ganhava nota pela metade. E o que aconteceu? Então a minha mãe, eu chorei e minha mãe disse, não, eu vou te ajudar nessa tarefa, né? Financeiramente minha mãe ia fazer de tudo para me ajudar. E eu me lembro
protesto aqui. Eu me lembro que aconteceu que o meu pai economizou, tinha uma tarefa da gente fazer uma tela bordada. E eu bordei o Bambi. E eu tirei, não me lembro qual classificação, e teve uma exposição no Banrisul com as telas. Essa história eu conto no meu livro. E eu estava tão feliz, tão realizada com aquele Bambi. E daí foi a única tela que foi roubada. E isso foi um trauma para mim, sabe? Parecia que nada era para dar certo. Mas eu fui perseverando, né? Fui perseverando. E daí, quando eu já estava casada, comecei a fazer um curso de pano de prato, tecido, assim. E daí eu parei, porque de novo não tive condições financeiras de continuar. E a gente tinha que investir bastante coisa. E quando eu estive grávida, eu comecei de novo com telas, né? E ali... porque onde eu me descobri como artista, na perseverança, e daí eu tive esse bebê, eu estava grávida e eu perdi esse bebê. Infelizmente eu perdi, e eu entrei em coma porque eu tive que fazer corretagem, e eu tive uma visão, uma luz fosforescente e um chão todinho assim, xadrez preto e branco, e a minha vida estava indo embora. E eu voltei, eles me reanimaram, eu voltei. E eu senti que era uma chance que Deus me deu de mudar. E eu disse para Deus, Deus, se tu me tornar o dom da pintura, eu vou pregar o Evangelho através da arte. E daí, naquelas primeiras semanas que eu fui, a professora retocava, a professora me ajudava sempre a fazer os detalhes. A Lisete Heider, que era minha professora, ela me ajudava a fazer os detalhes delicados que eu tinha dificuldade. Naquele dia em diante, ela nunca mais tocou pincel. Eu recebi o dom da pintura e ali eu me vi como artista. Graças a Deus, né? Que linda história. É Nossa, uma história que mexe comigo. Uhum. Parabéns. Claro que o ato de roubar é errado, é crime, né? Mas o lado positivo, penso eu, alguém gostou tanto da tela que levou a tela, né? Que levou a tela. Então, até nesse ato errado, né? A gente pode também pensar um pouquinho que foi a tela que chamou a atenção e que alguém quis pra si. E nada é por um acaso, né? Nada é por acaso. Então... poderia ter me destruído aquela artista, né? Mas Deus levantou. Parabéns pela história de vida da Virgínia. Obrigada, glória a Deus. Bom, aqui na prefeitura está acontecendo uma exposição, né? E essa exposição fica com a gente até finalzinho de agosto, primeira semana de setembro, quando a gente convida a comunidade para vir prestigiar. E agora a gente vai saber um pouquinho mais desta exposição. Do que se trata especificamente esta exposição, Virgínia? Como eu falei ali que eu ia pregar o Evangelho através das artes, né? Essa exposição se chama Apocalipse. E Apocalipse significa revelação. É o último livro da Bíblia. Então, eu fiquei pensando, por que pintar Apocalipse? Eu gosto de escatologia, significa escatologia também, que é o que vai acontecer nos fins dos tempos. Essa revelação quem ganhou foi o apóstolo Paulo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse o que ia acontecer nos tempos finais. E se eu vou olhar agora Afeganistão, Venezuela, Cuba, tudo que está acontecendo a nível mundial, terremotos, maremotos, fome, epidemias, tudo nosso Senhor Jesus Cristo deixou escrito através da Bíblia, palavra sagrada, que ia acontecer. Daí você ia me dizer, mas já acontece isso há muitos anos, mas não com a intensidade que está acontecendo agora. Então eu gostaria de fazer essa exposição. Se vocês verificarem depois aquela tela bem na entrada, eu desenhei, eu pintei um bebê, um cachorro e um gato nas mãos do Senhor Jesus. E os críticos de arte disseram que era uma tela muito agressiva, mas eu queria justamente retratar o contrário, porque Apocalipse, quem está no Senhor Jesus firmado, não precisa temer o fim do mundo, as coisas que estão acontecendo. Porque a criança e o gato estão ali tranquilo na mão de Jesus. E é isso que eu quero retratar. Muitos têm medo de ler Apocalipse, muitos têm medo. Mas graças ao que Jesus Cristo fez lá na cruz, não precisamos ter medo. Porque Ele pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Então aqueles que estão seguros em Jesus podem estar que nem aquela criança. Então Apocalipse não é para dar medo, é para alertar que as coisas vão acontecer. Deus é justo.
quem não quer saber dele vai ter as consequências. Mas ele é um Deus misericordioso, amoroso, tanto que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça essas coisas que vão acontecer, mas tenha a vida eterna. Então eu quero retratar um alerta e também uma esperança. Amém? Viva a sua fé. Nos toca a forma como tu expressa a tua crença. Glória a Deus. Obrigada. E a inspiração dessas telas, exatamente dessa exposição que a gente está falando, ela veio de onde, assim, a inspiração? Pois é, e daí existe tudo aquele tipo de arte, né? A arte abstrata. E eu queria fazer uma coleção de pregar o Evangelho, né? E daí me veio isso. E daí essa arte ali é uma arte, como é que eu vou dizer? Parece um desenho infantil, né? Ela se chama expressionismo, tipo primitivismo, né? E eu me inspirei justamente dentro da palavra, e tudo isso que eu falei é uma maneira de eu alertar as pessoas através da arte, para a pessoa olhar para aquela tela e dizer o que ela quis trazer. Tanto que eu coloquei os versículos bíblicos para ela se orientar também. E foi isso, foi dentro da palavra, e eu senti do Senhor de pregar e de fazer essa exposição. Neste momento que eu tinha uma exposição, as mulheres da Bíblia, que eram 16 telas enormes, né? Então essa ali eu fiz diferente. E essa exposição, ela já circulou em outros espaços, além deste aqui na prefeitura? Público só este mesmo. E o outro, o primeiro, onde eu expus ele, foi na igreja onde eu congrego, na comunidade cristã aqui de Três Coroas. Então eu deixei um mês a exposição lá. Por mais para os que estavam ali, frequentavam um culto de adoração a Deus, né? E uma vez eu fiz ela de um fim de semana na calçada da minha rua. Então aqui, pública, é a primeira vez. Legal. E na opinião da Virgínia, qual a importância, né, dessas obras circularem, fazer parte de outras exposições? Bom, eu acho que cada cristão e cada pintor, digamos agora pintor, né, ele quer expor aquilo que ele pinta. Porque Deus nos deu dons, Deus é o criador do céu e da terra, né? Deus criou os animais, tudo que existe Deus criou. E Ele deu dons para as pessoas, né? Eu já gosto de cozinhar, eu gosto de servir também, eu gosto de fazer tricô, né? E escrever, eu era cabeleireira, então eu sou tipo um coringa, eu gosto de tudo um pouco, né? Mas, então assim, é como se tu tivesse um filho, né? Tu tem a gestação, quando tu ganha esse filho, tu quer apresentar ele para tua comunidade, para a sociedade, mostrar teu filho. E a arte é tipo um filho teu. A minha professora, Lisete, que me ensinou lá no começo, ela sempre dizia, uma tela de arte é um filho teu. Então, eu acho importante, no sentido da cultura, todo aquele dom que Deus te deu, expor para a comunidade. Não guardar porque é uma pérola que Deus te deu. Tu não vai guardar na gaveta, né? Tu quer expor, e eu vejo que todo artista tem que fazer isso. Procurar o centro de cultura. Às vezes, como vocês que são da diretoria, não sabem que lá no cantinho tem um pintor escondido, tem um escultor escondido. A gente também tem que ir atrás, né? E expor o teu trabalho. É gratificante para a pessoa viver, é gratificante para ti, e eu gosto de glorificar a Deus por tudo, né? Deus Criador, então Ele te deu dom, tu tem que expor esse dom para as pessoas, né? A arte, ela faz bem pro artista e faz bem para quem assiste, Isso, né? Aproveitando o que a Virgínia falou, a gente tem o Conselho Municipal de Política Pública Cultural, e dentro do Conselho a gente tem um setor Artes Visuais que contempla todos os artistas visuais, não só da pintura, mas da fotografia, né, do cinema, enfim. E dentro das artes visuais, especificamente, a gente abriu o saguão da prefeitura para exposições. Então, a cada mês, através do conselho, a gente vem renovando essas exposições. Então, a gente já teve a exposição da Giovana, né, agora da Virgínia, e no próximo mês um novo artista vai ocupar este espaço. E foi importante a fala da Virgínia, porque por mais que a gente faça um diagnóstico, busque saber quem são os artistas, né? Muitas vezes tem aquele escondido. E ele pode nos procurar. A gente está com a Secretaria de Cultura aqui, junto do Turismo, aqui na Prefeitura.
pode chegar até a gente, fazer seu cadastro aqui enquanto artista e participar destas ações. Ficaremos muito felizes, então, com estas vindas, né? E aproveitar para a última pergunta. Que mensagem Virginia Marte gostaria de deixar para aquele que está começando agora, seus primeiros traços como pintora, assim como a Virginia era lá, guriazinha, né? E quer seguir a sua carreira nas artes visuais, Virginia? Qual seria a mensagem? Bem, para começar, esta que está nos filmando, a Ana, ela é minha aluna de arte. Eu estou ensinando ela a pintar. E o que eu vejo que a primeira coisa que uma pessoa tem que ter em toda a nossa vida é decisão, né? Se tu sente aquilo no coração, decide fazer. E tudo na nossa vida tem desafios. Tudo, nada é fácil. Mas eu olhava para os quadros e eu dizia, eu gostaria de ficar. Mas se eu ia ficar só no gostaria, eu não estaria aqui hoje. Então a gente tem que decidir, tem que tomar uma posição, tomar passos. E como antes eu falei que Deus é criador de tudo tem desafio, tudo tem dificuldade, nada é de mão beijada. E é um tratamento que Deus tem na nossa vida para nos moldar. Ele é nosso oleiro para nos moldar como vaso. Então assim, a mão de Deus nunca está encolhida, ela sempre está estendida para ajudar. E quem está começando o primeiro desafio não desiste, pede ajuda para o Senhor, pede ajuda. E tem professores, lógico, né? Pode fazer um cursinho. Eu não estou dando cursinho porque muitos me pedem, eu só estou ajudando minha sobrinha, porque desde os 8 anos ela queria pintar. Então se tu tem esse desejo, vai à luta, seja perseverante e peça ajuda para Deus. Em tudo na nossa vida, no teu ofício, no mais simples que seja, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter desafio. E nada melhor que o Criador para nos ajudar nesse desafio e romper nossos limites, porque o ser humano tem limitações. Perfeito nunca ninguém vai ser, mas Deus sabia ajudar. Amém? É isso. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Então, agradecemos. Pedimos que continuem seguindo este canal da Virginia Marte. Fala Xinha, né? Fala Xinha. Eu falo. Muito bem, muito bom ouvi-la, muito bom participar. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. É o que eu queria fazer, agradecer a oportunidade, até que a prefeitura está vindo como centro de na parte da cultura. Da parte da cultura, dando uma força para os artistas, continua assim. E lembra que tu também tem que ter os desafios e Deus está ali para te ajudar. Amém? Obrigada. Deus abençoe para todo mundo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.